falando sobre dispraxia e autismo, não tem como a gente não falar de dispraxia e TDAH, dispraxia e transtornos específicos de aprendizagem, ou às vezes uma dispraxia isolada, ou às vezes não é uma dispraxia primária, mas sim secundária a um atraso sensorial e uma não estimulação adequada naqueles primeiros anos de vida, que é o que a gente vê. E aí a gente tem um contexto totalmente diferente de intervenção, de como lidar com a situação. E as crianças que têm trazendo aqui um autismo nível 1, que tem uma inteligência acima da média, tem a necessidade de perfeição, conseguem executar coisas incríveis, só que elas não conseguem fazer algumas coisas que, poxa, como eu consigo fazer isso e não executo isso, não consigo chutar uma bola? Isso traz uma baixa autoestima. Não só no TEA, mas também a gente vê muito frequente isso nas crianças com altas habilidades, superdotação. Altas habilidades pura e superdotação sem o autismo, a gente também vê essas questões de como eu posso fazer isso e como isso não executa. Até porque no caso da superdotação, existe uma supervalorização do cognitivo na nossa sociedade. O cognitivo, a gente falou muito de conteúdo e tal, porque o cognitivo ele é muito valorizado, o motor tá ali secundário. E aí é isso, principalmente as crianças muito inteligentes, muito inteligente, aí fica aqui só no cognitivo. E ao contrário também, viu? Porque quando a gente fala de superdotação... Sim, também tem áreas com certeza. Aí quando a gente fala assim, ele é superdotado, ele tem um QI acima de 130. Sim. Quando a gente fala que ele tem alta habilidade, às vezes alta, ele tem uma alta que às vezes essa alta dele é o verbal. Uma área específica. E aí o restante tá tudo pra baixo. Sim. Então é uma criança que se comunica bem, consegue fazer um monte de coisa e o motor tá ruim. Ou ela tem uma alta do IOP, que é o índice de organização perceptual, o visual dele tá maravilhoso, ele consegue fazer um monte de coisa, mas ele não consegue se comunicar de forma adequada. Ele tem um visual bom, mas ele não consegue organizar. Ele sabe que ele tem que acertar aquela bola ali, que tá ali, mas ele não tem essa noção do calcular. Organizar esse corpo pra fazer esse corpo para fazer. Então a gente vê em todos esses extremos a importância, os dois lados, sempre assim, cada dificuldade precisa de uma intervenção específica para aquele paciente. Então quando a gente coloca, no futebol vai resolver, ele gosta de futebol? É a primeira pergunta. Porque às vezes ele gosta mais de futebol americano, que é manual. Ou às vezes ele gosta mais de basquete, ou às vezes ele gosta mais de vôlei. Ou ele não gosta de esporte. E a gente tem que respeitar. Sim. Porque colocar a criança em uma coisa que ela não gosta não vai fazer diferença da parte motora para essa criança, de aprendizagem para ela nenhuma. Isso eu falo muito lá. Eu falo, gente, se a criança não estiver motivada aqui em participar, em brincar, não adianta nada eu fazer ela ficar aqui reproduzindo, que isso não vai trazer para ela, porque a gente pensa muito em ganho de habilidades separadas, ganhou essa habilidade. Muitos pais chegam, eu vou pular com os 2 pés, isso é uma habilidade, mas para pular com os 2 pés, a criança precisa estar com um tônus bem adequado, né? Uma regulação tônica, um equilíbrio, a lateralidade para fazer esse movimento do corpo integrado. E aí a gente está olhando para a habilidade, não pula com os 2 pés. Eu posso pegar essa criança e ficar lá balançando 3 semanas, 4 semanas pulando com ele com os 2 pés. Pode ser que ele vai aprender a pular com os 2 pés ali, repetindo o movimento, porque vai repetir tanto, mas isso não vai resolver as questões tônicas dele, não vai resolver as questões de equilíbrio dele, e não é isso que eu quero que seja o contrário. Eu quero resolver as questões de forma ampla, pensando em desenvolvimento e não em conquista de habilidade, porque a habilidade vem mais fácil. Teve uma criança que estava quase 1 ano comigo, eu falei, vou ensinar esse menino a pular corda, acho que chegamos num nível legal, acho que ele vai conseguir. Em uma sessão, aí eu fiz 3 exercícios. Em uma sessão ele pulou corda, até mais de 20. É igual andar de bicicleta, né, Heitor? Não, ele tem que andar de bicicleta e coloca o menino pra ele. Não vai conseguir, não tem consegue ficar sentado, não consegue pedalar, não consegue... Atenção, não tem controle bimanual, não tem o controle mão-olho. E aí a gente tem que percorrer todo um caminho até chegar pra chegar lá. Porque não adianta eu ficar botando ele em cima da bicicleta, que ele vai achar um saco, ele vai ter medo de ficar em cima da bicicleta, ele vai ter instabilidade. E digo mais, Heitor, se não tiver essa motivação intrínseca, a gente não tem generalização. Sim. Não tem generalização, então não vai adiantar nada eu estar repetindo ali, botando ele pra pedalar e ele não generalizar isso pro dia a dia dele. E a generalização é ir num pedalinho, ir na bicicleta, andar na bicicleta fazer do amigo, coisas do dia a dia, fazer sabe?
Isso é a generalização. Se não tem motivação intrínseca, não vai generalizar. E aí, trazendo um gancho aqui dessa questão de vínculo, o que a gente vê frequentemente? O vínculo terapêutico. Então, uma criança que tem uma somatodispraxia ou uma dispraxia motora ou um atraso motor, não necessariamente um transtorno, e ela chega no insight terapêutico, naquele ambiente modelado, e a primeira coisa que o TO vai fazer, ou que o psicólogo vai fazer, comportamental, ou, enfim, que o terapeuta vai fazer, é uma atividade motora. Vai rolar vínculo? Não vai. Então a criança não já vai se sentir desafiado. Já vai se sentir desafiado. E o vínculo quebrou no começo ali. Porque as pessoas têm a percepção, muitas vezes, que na minha opinião é equivocada, de que o motor é o mais fácil. Que a criança já adora o motor. Eu já ouvi isso tantas vezes. Ah, pô, então é fácil. É visível. Toda criança gosta de brincar. Supostamente o motor é o que todo mundo consegue ver. Mas assim, nem toda criança gosta do motor. Na verdade, as crianças que a gente recebe, a maioria não gosta. Porque aquilo ali é muito difícil pra ela. Sim. E aí, quantas vezes eu já ouvi, eu chego em dia assim, não, pô, então é fácil, porque lá naquele espaço a criança adora correr. Nossa, agora... todo mundo gosta de lá. Fácil? Tem certeza? Nem correr um dia que um dia de corre. Então, assim, nem sempre o motor ele é o mais fácil pra criança. Nem sempre o motor é prazeroso pra criança. E nem pro adulto, né? Quem gosta de ir pra academia... Exato, exatamente. E aí a gente tem que achar o caminho pra tornar aquilo prazeroso, porque se não tiver a motivação da criança de fazer, aquilo ali ela pode até pegar aquela habilidade, legal, pulou com os 2 pés. Ela vai usar isso aonde? Em lugar nenhum. Porque ela só tá fazendo ali sob demanda. Eu dei a demanda, ela faz. Eu dei demanda, ela faz. E olha que legal essa percepção que a gente tem que ter esse cuidado. De não estar cobrando da criança além do que ela consegue naquele momento. Sim. Quando a gente dá uma demanda muito acima do que aquela criança consegue fazer naquele momento, olha o desgaste que aquilo... A aversão que... Não é um desgaste, é uma aversão. Olha a aversão que aquilo ali gera. Aí, às vezes, a gente tá querendo que a criança faça um negócio que tá lá na frente, como o próprio escrever, por exemplo. Escrever. Eu odeio escrever, eu odeio lápis, nem pega no lápis. Óbvio, aquilo ali é extremamente aversivo pra ele, porque é muito difícil. É além do que ele tá podendo naquele momento. Exato. Então, a gente tem que ter o cuidado o tempo todo, obviamente, em contexto terapêutico, isso é mais fácil, porque a gente tá ali num ambiente mais controlado, normalmente com uma criança só, ou com um número reduzido de criança, a gente consegue fazer isso de forma mais fácil. Mas em todos os contextos, a gente tem que estar sempre avaliando se aquilo ali não tá indo demais. Sim. É também o se colocar no lugar do outro, ou o sentido de se colocar no lugar do seu filho. Eu sempre falo assim, se coloque um pouco no lugar dele. Você acha que seria legal tal esporte, sabendo que ele não gosta? Ou já colocar no esporte coletivo, eu sempre trago, assim. E assim, eu falo muito com os pais. A criança tá lá fazendo, aí o pai tá com preguiça hoje, tá devagar. Não, hoje não sei o quê. Eu já botei pai pra fazer. Eu já fiz isso muito. A gente tem que fazer. Eu já fiz isso muito na ecoterapia. Na ecoterapia eu fazia isso demais. Que os pais ficavam lá. Mas por que ele tem medo? Eu amo andar a cavalo, mas pensa numa coisa que eu acho que é o esporte que mais faz execução de músculos ao mesmo tempo. Tanto que você... Pra estabilizar o corpo, pra estabilizar o corpo em cima de algo que anda. E aí... Se não experimentar, ele não tem a percepção do quanto aquilo ali tá difícil. E eu tô falando com um pai que não tem uma hipotonia, um pai que... Entendeu? E aí vem com uma criança que tem uma hipotonia, que tá lá se esforçando, fazendo. E em vez de um incentivo, vem, mesmo que não fala pra criança, tá falando comigo, mas a criança tá ali ouvindo. Olha, tá só na preguiça hoje. Não, cara, ele tá se esforçando tanto. Aí eu falo, não, mas é cansativo. E aí na primeira oportunidade que eu tenho, eu dou um jeito de botar pra fazer. Eu já fiz isso muito na ecoterapia. Pai falar assim, mas olha só, ele não tá fazendo tudo direito. 30 minutos só. 30 minutos, o que é 30 minutos? Eu falei, vem cá. Vem cá, 30 minutos. Vem cá. Eu já botei, aí, assim, eu fiz um atendimento junto com o pai. O pai falou, eu tô morrendo de fome. Eu saí com fome. Eu falei, pois 30 isso, minutos. são 30 minutos. São só 30 minutos. E a minha sessão é de 50 minutos, porque eu acho importante a gente ter um processo ali na ecoterapia. Não, ecoterapia que é 30 minutos. Não, claro. Tô falando assim, eu acho importante você ter um processo ali de início, de finalização com tranquilidade. Ou às vezes a criança chega num estado que ainda não está pronta para realizar as atividades, para brincar, e a gente tem que trabalhar isso antes de ir pro brincar. Então eu gosto de que tenha 50 minutos. Mas tem criança que chega lá prontíssima. Quero brincar. Começa a brincar, brinca. Deu 35 minutos, 40 minutos, a criança está exausta. Acabada. E aí o pai fala, mas não é 50 minutos?
É o que o seu filho precisa. É o tempo não de é cada, o tempo. É o tempo dele, É o né? estímulo que o seu filho recebeu nesse tempo. É o que ele aguenta. E aí não adianta eu querer, não, vai fazer mais sim, vai lá. Porque tem que fazer. Aí vai criar aversão, vai criar desgaste, vai criar... Porque a criança vai falar, não, agora eu não quero mais fazer. E ela já fez tanto. Sim, na escola isso fica muito nítido, assim, com os professores. Às vezes que querem que a criança copie uma página ou que copie o texto inteiro da lousa e a criança tá lá. Igual você tá dizendo que a criança tá cansada. A criança tá cansada, motora, fadigada. Ela já não consegue mais fazer esse movimento. E, não, ele tá com preguiça. Aí vem o recadinho lá. Não terminou a tarefa de vermelho. Eu quero morrer quando eu vejo. Ou um X, ou alguma coisa assim. Então, aquela criança sentiu dor, se sentiu fracassada. Viu que tá escrito de vermelho, porque... Eu vejo caneta vermelha, gente, eu lembro da minha infância. Alguma atividade que eu não fiz aquela caneta vermelha. Nossa! Já veio lá na minha memória todo, o que eu fiz que tá com caneta vermelha. E aí chega em casa, a família ainda fala, você não terminou isso. Por que você não terminou isso? Você vai tava com preguiça. Vai ficar sem tal coisa, vai não sei o quê. E ainda tem uma punição. Isso. E assim, dói, e eu falo isso com propriedade, eu tenho uma tendência a ser hipertônico. Eu tenho uma dificuldade de relaxar o meu corpo. Eu escrevo segurando aqui, ó. Eu sinto dor. Termino uma página de escrita, eu sinto dor. Então não é que é preguiça, é um cansacinho. Não, a criança sente dor no corpo de estar fazendo aquilo ali, além do que ela dá conta. É exaustivo, é exaustão, entra em fadiga. E aí a gente vê as crianças, e pra que tudo isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? E aí é onde entra a necessidade da mediação, a necessidade da inclusão, a necessidade de um PEI. A gente precisa de um PEI para criança com dispraxia? Precisa. Então, a gente está pensando muito num PEI, que eu tenho que adaptar conteúdo, diminuir conteúdo, aumentar conteúdo, ou que eu tenho que deixar uma compreensão mais fácil, só que... E o PEI de adaptação motora? Indo só pro cognitivo, né? Esquecendo mais uma vez Indo pro cognitivo e esquecendo mais uma vez a motor. Então, assim, o quanto esse motor, ele é um pré-requisito para esse cognitivo. Então, eu acho que falar sobre a dispraxia, a gente está atuando na clínica, mas a gente também precisa da tarefinha de casa e da escola, no sentido de que é importante seguir uma adaptação nesses ambientes, porque senão não faz sentido você estimular a criança a trabalhar, melhorar as questões e aí já querer que tudo isso se resolva em 2 sessões. O que tem atrasado ali de, às vezes, 3 anos, pegando lá atrás um marco do desenvolvimento que está desde a época do sensório lá, dos 6 meses de vida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Como é que está a exigência terapêutica dos terapeutas para o filho e dos pais para com os terapeutas, que os filhos executem aquilo, porque ele tem que fazer. Eu tô até com uma criança, um caso de uma criança com dispraxia, e aí ele tá super bem. Se a gente for comparar, eu fiz vídeos do início do tratamento e hoje. Ele executa perfeitamente. Só que ainda nesse contexto de grupo, ainda é completamente divergente das crianças da mesma idade. E é onde a gente está tendo dificuldade, é na aula de educação física. Todo dia da educação física é choro, não quero ir pra escola, não quero fazer atividade, reclama, fica frustrado, porque não estão adaptando a educação física para ele no contexto escolar. E aí ele se sente muito mal. Por mais que ele já tenha ganhado vários requisitos, ele já está muito bem comparado ao que ele era antes, ele ainda tem diferenças e vai ter sempre diferenças com as outras crianças. Mas essa adaptação curricular teve adaptação porque ele tem altas habilidades. Então teve adaptação curricular pedagógica, mas da parte da educação física, motora, não teve. Lembrem que é importante dentro do PEI ter um PEI motor para essas crianças, seja com atraso, seja com um transtorno definido, um TEA, um TDAH, ou uma altas habilidades que não é um transtorno, mas que a gente sabe que concomitante, às vezes as crianças elas apresentam esse atraso motor, as crianças com altas habilidades. Então, assim, é muito importante a gente estar falando desse tema hoje. E é legal a gente trazer isso aqui e de profissionais especialistas como vocês que trazem isso. Olha, isso existe. Isso não é brincadeira, isso é real. Não é preguiça. Não é preguiça e isso precisa ser trabalhado. E o quanto influencia em todas as áreas da vida. Da AVD,
A vida escolar, a vida pessoal, as relações, tudo... É ligado, né? É tudo interligado. Vai influenciar e vai impactar na vida da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Então a gente precisa dar mais atenção para isso, sem dúvida. Sim, com certeza. Ai, que delícia. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você não segue o canal Neurologicamente Falando, por favor, comecem a seguir, dê um like, curta, ative o sininho para notificar quando tiver vídeos novos, envie esse vídeo para quem você adoraria dizer as coisas que você escutou aqui, de uma forma muito sutil, indireta, a gente também vai fazer isso. E é isso. E agora sim, eu acho que só pra gente finalizar, se você pudesse, Camila, pra você, assim, se você pudesse trazer nos primeiros anos de vida 5 atividades, 5 brincadeiras que envolvem essa questão sensorial, motora, que não envolve grana, que não envolve comprar alguma coisa, sei lá, um papelão, uma caixa, um brincar, ou não precisar de nada. Quais brincadeiras você diria para as pessoas que estão nos escutando aqui hoje? Quando eu tive minha primeira filha, eu tive 30 dias de licença maternidade. E aí quando eu voltei, eu falei assim, nossa, por que eu não crio um curso de brincadeiras com os filhos? E eu tenho vários vídeos eu brincando com a minha filha, de brincadeiras do dia a dia, sabe? Coisas do dia a dia, de brincar, de pegar um brinquedo, ela em pé, ela maiorzinha, com uns 11 meses, ela em pé, segurando no sofá, em pé, e eu jogava o brinquedo no chão, e ela agachava e buscava esse brinquedo. Então a gente tinha várias estimulações com uma brincadeira simples, mas acho que o principal é o contato, essa questão do contato, desse vínculo mesmo, seja da mãe, do pai, do cuidador principal, do cuidador que está com aquela criança, de trazer essa criança para as atividades do dia a dia. Então, cadê aquela brincadeira do achou! E aí a criança encontra, de encontrar objetos, colocar um paninho em cima de um objeto e a criança achar. Tudo isso são atividades que a gente pode colocar no dia a dia. Brincadeiras com a mamadeira, da criança pegar e puxar e fazer aquele cabo de guerra, porque você vai trabalhar força, você vai trabalhar resistência. Brincadeira de soprar a barriga do neném. Essas coisas simples que são do convívio mesmo. Eu não colocaria brincadeiras com brinquedos estruturados, mas do dia a dia mesmo, essas brincadeiras de brincar, de ensinar, de fazer com a criança, de morder assim a criança, fazer cosquinhas. Todas essas brincadeiras e muito chão. Chão, a criança precisa de chão. Esquece bebê conforto dentro de casa, esquece o carrinho dentro de casa. A gente precisa de chão, a gente precisa de estímulo. Essa criança precisa sentir esse corpo no espaço. Acho que é isso. Não sei se foram 5 brincadeiras, mas... Não, foram ótimas e foram várias. Adorei. E você, Heitor? Eu acho que o corpo, ele traz tantas possibilidades que a gente não precisa nada além dele. Então coloca essa criança para rastejar, para rolar, para subir, para descer, para escalar, vai num parquinho, vai numa árvore, vai no meio fio. O mundo tá aí cheio de experiências motoras para essa criança viver. Pensa que tudo é estímulo. A gente às vezes fica pensando, não sei como vou estimular isso. Mas o pai não precisa saber como vai estimular aquilo. Mas ele precisa dar estímulos para aquela criança, ajudar no desenvolvimento daquela criança. Então muitas vezes os pais falam, então me passa uma coisa para eu poder ajudar em casa. Eu falo, brinca, esteja disponível, porque a criança, ela não quer brincar sozinha. Ela quer a sua presença, e a sua presença é de corpo, de disponibilidade. De corpo e de alma, e de né? De disponibilidade, acho que é essa palavra. Não adianta você estar ali do lado. Ela quer que você esteja junto. Então explora, tem um degrau, nossa, vamos pular esse degrau. Tem um meio fio, vamos equilibrar no meio fio. Tem não sei o que para escalar, vamos subir nessa árvore.